Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é Adriana Estela e agora vamos começar. Se inscrevam no canal, dê aquele joinha. Curta, compartilhe se gostar e veja esse vídeo até o fim. Vamos para a nossa aula? Bem, hoje na página 2 nós temos a sequência didática 1, cartas, as palavras que viajam. Algumas vezes nossas palavras podem viajar para lugares distantes ou até mesmo para o passado e o futuro. As cartas são como os navios que levam as mensagens para terras longínquas ou para tempos em que não podemos mais estar. As cartas guardam histórias, sentimentos e memórias. Nesta sequência didática, você conhecerá um pouco mais sobre este gênero textual, sua forma e função comunicativa. Também lerá cartas enviadas para pessoas desconhecidas, escreverá cartas para seus colegas e professores e confeccionará uma caixa de correio para a turma. Ao final deste trabalho, junto com seus colegas, você enviará uma carta de agradecimento para alguém especial da sua comunidade. Todos prontos para essa viagem com as palavras? Bem, pessoal, aqui nós já estamos sabendo que nós vamos trabalhar com o gênero textual de cartas. E como aqui mesmo, nesse próprio texto já diz, as cartas são palavras, são lugares onde as nossas palavras podem viajar. É como se nós estivéssemos pegando um carro, um avião, um navio e pudéssemos estar colocando dentro desses meios de transporte as nossas palavras para pessoas que estão distantes, para outros lugares, até mesmo para o nosso futuro, ou até encontrar cartas do passado, cartas que já foram escritas há muito tempo e que hoje nós podemos ler porque alguém deixou essas palavras escritas lá no nosso passado. Isso se chama uma viagem no tempo, uma viagem para o futuro. Então, como esse gênero textual de cartas é muito importante, eu quis trazer para vocês hoje uma carta muito, muito famosa no nosso Brasil. Vejam só essa imagem. Essa imagem é de uma carta que foi escrita há mais de 500 anos. É a primeira carta, o primeiro documento do Brasil, do nosso país. Essa imagem é de uma carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Quando eles vieram para o Brasil para encontrar novas terras, o escrivão Pero Vaz de Caminha ficou com a incumbência de escrever tudo o que ele viu no nosso país para relatar isso através da carta para o rei de Portugal. O rei de Portugal queria saber o que estava acontecendo. Naquela época não tinham câmeras, não tinham celulares, não tinham filmes, não tinham fotografias, não tinham nada disso. Então, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta muito longa, muito detalhada para o rei de Portugal, contando como foi
que eles encontraram essas terras e o que tinha nessas terras. Então, essa imagem mostra uma imagem da carta de Pero Vaz de Caminha. E aqui tem um trecho, um pedacinho da carta que ele escreveu para o rei de Portugal, que fala sobre os indígenas que eles encontraram aqui, os nativos que eles encontraram aqui no nosso país. Eu vou ler esse trecho para vocês verem como é diferente a forma como a gente escreve hoje da forma como se escrevia uma carta naquela época. Vamos agora fazer uma viagem no tempo. Vamos ver como era a escrita, como eles se comunicavam naquela época e vamos ler isso agora, nos dias atuais. Então vamos lá. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Têm rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam o lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas. E um deles trazia como uma cabeleira feita de penas amarelas que lhe cobria toda a cabeça até a nuca. Vejam, crianças, que aqui Pero Vaz de Caminha descreve como eram os nativos que eles encontraram no país. Nessa carta que ele enviou para o rei de Portugal, ele contava os detalhes de tudo, de como eram as nossas matas, de como eram os nossos rios, do que se podia fazer, se aqui tinha ouro, se tinha metais, se tinha pedras preciosas, como foi o contato deles com os nativos e muito mais. Então vejam que ele usa detalhes, ele coloca como era o corpo dos nativos, como eles se vestiam, como era o cabelo, o que eles faziam para se enfeitar. Tudo isso eles colocavam numa carta e o rei de Portugal, então, conseguiu imaginar como eram essas pessoas e como era o nosso país, como eram as terras que haviam sido encontradas, né? Então, olha a importância de uma carta, olha como ela pode levar várias informações, várias coisas legais, né? A carta ela foi feita para mandar notícias, ela foi feita para matar a saudade de alguém, para contar novidades, para aproximar as pessoas umas das outras, porque quando você está lendo uma carta de uma pessoa querida, você imagina aquela pessoa perto de você. Então a carta tem toda essa função. E agora nós vamos para a atividade 1. Aula 1. O que sabemos sobre as cartas? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai contar para os colegas e o professor o que sabe sobre as cartas e sua função. Participe da roda de conversa com seus colegas e professor. O que são cartas? Para que elas servem? Você ou alguém que conhece recebe cartas em casa? Conte para a turma. Você já escreveu uma carta? Para quem? Com que finalidade? Em que situações as cartas circulam atualmente? A partir dessa roda de conversa, vamos registrar no mapa circular de ideias as principais informações compartilhadas. Então, agora nós vamos para o mapa e nesse mapa eu escrevi algumas coisas que as cartas nos trazem, que tem algumas características das cartas, né? Então, escreva suas ideias no mapa coletivo do grupo e compartilhe o que registrou com o professor e seus colegas. Então, aqui, uma das características das cartas é trazer notícias, é aproximar as pessoas.
E também as cartas viajam para longe. Elas é como se fosse, como diz o texto, um navio, um avião e leva essas mensagens para outras pessoas. Então, o que é que vocês vão fazer neste círculo? Vão colocar aqui todas as ideias que vocês têm do que seria uma carta, para que ela serve, se você já viu uma carta, como ela é, se alguém da sua casa já recebeu alguma carta ou escreveu alguma carta, como foi, para que foi essa carta que foi escrita ou que foi recebida. Então, vocês vão escrever tudo aqui nesse mapa circular para que depois você possa conversar com seus colegas e mostrar para a sua professora, fazer um mural, fazer um cartaz com as ideias que vocês têm sobre esse gênero textual de cartas. Então, por hoje, nós vamos fazer somente isso. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas quiser. E até mais, até a próxima aula!